Olha só, para você que segue aqui nos assistindo, claro, vamos em frente pelo seguinte, esse caso é brincadeira, porque uma mulher viralizou nas redes sociais por ter tido o que está sendo considerado o encontro mais curto de todos os tempos. Depois de ter caprichado na maquiagem ali, redobrado o perfume, ela contou que o date não durou nem 2 minutos. Essa aí, infelizmente, ganhou o prêmio de pior date da história da humanidade, possivelmente. Para a gente entender o que pode ter explicado exatamente esse caso, quais foram os pares envolvidos nesse date, enfim, mais curto que coice de porco, vamos diretamente com a nossa querida doutora Larissa Fonseca, nossa querida Lala Fonseca, entende tudo e mais um pouco sobre psicologia, do relacionamento também. Conta pra gente, o que você está sabendo dessa história? Fala pra gente também o que você achou. Vamos lá, Marinho, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui e ontem eu fui atrás dessa pessoa e dei uma revirada ali. Olha lá! Vamos fazer uma pesquisa, né, sobre então, o assunto. Conta pra nós. Então, na realidade, ela estava, né, já por aplicativo, conversando com a pessoa, né? E ela disse que ela tinha sobrepeso, né? E o fato dela ter o sobrepeso, ele convidou ela primeiro para entrar no restaurante e depois ele falou, vamos sair do restaurante na frente de algumas pessoas, até ela se sentiu constrangida, e aí ela pegou e falou, ele virou para ela e falou, olha, não vai rolar o date, né? Não quero sair com você por causa do peso. E ela já enfrenta algumas situações, né? Inclusive no TikTok ela fala bastante sobre relacionamento abusivo. Ela veio de um relacionamento tóxico e abusivo, e isso pode ser um sinal, né? De que a gente acaba se sujeitando a algumas situações e acaba se colocando numa posição de inferioridade. E aí a gente aceita, né, o que não deveria aceitar. Tem uma relação, talvez, com dependência emocional, né? Por mais que tenha sido 2 minutos, pelo visto esse date durou mais, pelo menos, do que namoro de ex-BBBs. Mas, de qualquer maneira, é meio... Assim, você pode cravar, sem medo de errar, que essa informação da condição física dela, o sujeito sabia, o sujeito estava ciente disso. Sabia onde ele estava entrando. De acordo com os vídeos dela, depois ela disse que sabia, né? E que ela alegou que era sobrepeso, né? Que tinha um sobrepeso e que era extra large. Então, ela chama de plus size. Então... Vamos aqui com a nossa bancada dos advogados, dos polemistas aqui dessa bancada. Jess, PP, me ajuda a entender. Presunção de inocência, devido ao processo legal, ampla defesa e o contraditório, pensando também na visão do cara. Lógico que eu estou forçando nesses termos jurídicos, mas, claro, na questão de confiança mesmo, que você estabelece com alguém que pode ser um par romântico. O que você achou? Achei o cara baita babaca, né? Baita babaca o cara, né? Não, soubesse ou não soubesse, se o cara conversou com a mulher e teve o mínimo de identidade, né, com a mulher, de modo a convidar ela para jantar e para sair, né? Não dá para você levantar, ó, tchau, você não vai rolar o date. Isso não existe, né? Então, infelizmente, isso só advoga contra nós homens, né? As pessoas, muito mais do que casca, né? Muito mais, eu falo isso por causa própria, né? Eu sou gordinho aqui também, né? Posso falar por causa própria, né? Muito mais do que casca, nós temos uma essência, nós temos sentimentos, nós temos uma multiplicidade, né, de emoções e de fatores, né? Então, quando a pessoa conversou com a outra, né, e se atraiu pela outra, independente de vê-la pessoalmente, já é algo muito, muito grande, né? Já teve conexões ali. E a partir do momento que ele saiu para encontrá-la, né, que ele consiga, né, manter a conexão, né? É absurdo o que aconteceu. Eu fico revoltado com uma situação como essa. Aí eu queria entender, Lala, sendo bem sincero para você, né? O que isso pode gerar... Segura, PP, só um momento a sua pergunta que já vai fazer. Estamos de volta aqui para você também. Escutando nós aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, o tema da vez é o que está sendo considerado possivelmente o date mais curto da história da humanidade. Durou 2 minutos. Pelo jeito, o sujeito estava falando com uma mulher. Ela tinha deixado muito clara a condição ali física dela, um pouquinho mais corpulenta, para usar aqui uma palavra generosa. E quando o sujeito chegou para ver ela, acabou, enfim, pedindo arrego e picou a mula e deixou ela nessa saia justa. E ela, claro, declarou isso nas redes sociais, um caso que está viralizando. E com a palavra aqui, o nosso Felipe Monteiro fazendo a questão para Larissa Fonseca, doutora Lala. PP, concluindo. Eu imagino que ela vinha com sobrepeso há algum tempo, isso já marcou a vida dela pelo que ela falou, pelo que você comentou aqui, né? O que um fato desse pode gerar de dano sentimental para ela no futuro, né? A forma, né, como ela falou nas redes sociais já mostra que ela está trabalhando a autoestima há algum tempo, né? Porque ela conseguiu, logo depois do date, falar sobre o assunto e ela está mobilizando muita gente a
enxergar além da pressão estética que a gente tem, né? E isso traz uma consequência futura, quando a gente não tem esse trabalho e essa consciência do que a gente é além da aparência, isso traz uma consequência a longo prazo em termos de relacionamento. E aí a gente passa a aceitar qualquer migalha que vem da outra pessoa. E isso é muito difícil. Sem dúvida alguma. Agora, como, pelo visto, não é esse o caso, mas tentando entender um caso, um cenário onde, de fato, a troca anterior ao encontro físico entre eles que a mulher não tivesse sido clara de qual é, enfim, a aparência dela, de que chega lá é um golpe, uma coisa completamente diferente, eu acho que aí sim estaria justificada a reação do homem. Vamos ser justos aqui também, vamos ser sinceros. Mas não era bem esse caso específico, e aí sim cai na conta da babaquice. Pelo menos é o que a nossa vista alcança. Jess, o que você achou? Acho que tá errado também esse posicionamento, André. Porque eu acho que no final das contas, se a pessoa se dispôs aí e ela tá ali para conhecer alguém, eu acho que fica de mau tom, assim, beira uma falta de educação, ainda que não tenha um envolvimento romântico, talvez pensando nesse envolvimento mais empático ali, de simplesmente levantar e ir embora e a pessoa sentir que é por conta do peso. Claro, a exceção seria, por exemplo, pôs uma foto que é mentirosa. Se pôs uma foto que é mentirosa, aí eu acho que tudo bem ir embora. Mas no caso de ver que ela é uma mulher gorda e simplesmente ir embora, ainda que não soubesse, por ver, pra ser sincera, eu acho que é um pouco não empático. Mas eu vou até além, eu acho que isso acontece muito e eu vejo muitas mulheres gordas que de fato sofrem com isso. Assim, eu sempre falo dos casos dos meus amigos, mas eu tenho uma amiga que passou por isso muitas vezes, com um menino, inclusive do Rio, da GV do Rio, que ficava flertando, saíam, mas quando era na frente de outros, ele fingia que não tinha envolvimento com ela. Então, assim, ele se distanciava. Ele gostava dela, ele saía com ela, ele a achava bonita, ele mantinha relações com ela, mas quando era na frente de outros, ele fingia que não tinha esse envolvimento. Então, queria entender da senhora, doutora, por que isso acontece, assim, de não assumir, sabe, pela questão estética? Acaba sendo uma vergonha, né, para as outras pessoas. Sim. E isso é um absurdo, né? Porque se você se relacionar com aquela pessoa, por que você não pode assumi-la por uma pressão estética? Você tem vergonha da pessoa e o que você vai representar para a sociedade. Quando, né, existe esse tipo de relação. E, no caso, infelizmente, a sua amiga, né, não deveria se sujeitar a uma situação dessa. Provavelmente ela passou por outras situações na vida dela, como, por exemplo, uma situação como essa que traz uma consequência, como o Pepe perguntou, né? Essa pode ser uma possível consequência. Que absurdo isso. Por exemplo, o Pepe tem as ideias dele e tudo, mas eu não tenho vergonha de ser amigo dele. Inclusive, declaro isso na rede social. Absurdo. Sempre sobra pro Pepe. Mas eu acho que não sair com um determinado padrão estético, isso eu acho normal, acho que não tem problema. Eu quero sair com uma... Por exemplo, não sairia com careca. Não sairia, desculpa, em carecas, nada pessoal. Mas jamais sairia com uma careca. Toma, David, na cabeça. De graça, sim, Jess. E foi uma indireta pra mim, que tô cabeludo, né? Mas, Jess. Vira mais pra esquerda, que a gente pode até pensar. Agora, fica a pergunta aqui também, né? Nessa questão de mudança de personalidade, de que, enfim, acaba gerando uma antecipação, uma expectativa numa pessoa que já tem todas as suas inseguranças, enfim, acaba na hora H, na frente dos outros, mudando completamente de personalidade. Vamos entender um pouquinho da perspectiva psicológica desse tipo de atitude também, que mostra, de fato, uma grande babaquice. E depois desse climão todo, será que essa mulher deveria desistir do namoro, estabelecer alguns limites ou tentar se encaixar para que alguém fique com ela? Eu acho que todos nós conhecemos aquela pessoa que muda de personalidade a cada parceiro que tem. Pelo menos já deve ter passado, enfim, na nossa vista alguém assim. Lala, bate com a tua experiência também no teu consultório? Consultório aparece bastante, né? Assim, o fato da pessoa começar a gostar de um determinado tipo de música ou tentar se moldar, aquela pessoa gosta... nossa, de repente você ficou loira, né? Não é porque ele gosta de pessoas loiras, mulheres loiras, então eu vou me moldar, né? E isso não funciona. Porque, primeiro, que você está criando uma angústia dentro de você para se transformar numa pessoa que você não é. Né? E aí, depois de um tempo de relacionamento, passa aquele momento paixão, né? Aquele momento interessante. E aí você começa a olhar e a pessoa começa a aparecer. E aí, como é que fica o relacionamento? Né? A pessoa aparece. Em algum momento vai aparecer. E aí você fala, passou o período de campanha,
se transformou numa outra pessoa, né? São casos assim, eu falo muito isso, né? É período de campanha. Começo do relacionamento é período de campanha, gente. Não tem como ser diferente, mas se mostrar, eu acho que é o mais importante, porque se a outra pessoa está do seu lado, acho que relacionamentos maduros, né, pedem isso, né? Se a gente está se relacionando com uma pessoa e você não mostra quem você é e as coisas que são contrárias ao que a pessoa gosta, não vai funcionar esse relacionamento, não tem futuro. Eu acho que não adianta forçar também, né, doutora? Eu, por exemplo, sou apaixonado por moto. E eu sempre tentei levar minha esposa pra esses passeios de moto. Ela odiava, falava, não, desarruma o cabelo, não dá pra conversar, odeio moto. Então, assim, a pessoa também fazer alguma coisa, submeter a algo que ela não gosta só pra agradar o outro, pô. Mas eu até acho que vai além. Eu acho que tem gente, doutora, eu queria saber sobre esses casos, que não tem personalidade, ou tem uma personalidade muito frágil. Então, ontem eu mencionei o Pedro, vou falar dele de novo. Inclusive, conversei com ele falou que ele troca pra agradá-la, mas também porque ele gosta de outras coisas e ele sente que conhecer uma nova pessoa é se abrir e também vivenciar novas... O momento dele agora é tênis, ele odiava tênis, agora adora tênis, porque a namorada gosta muito de tênis. Então, o que eu queria entender é, tem gente que realmente muda de personalidade de uma maneira mais saudável? Assim, vai indo na onda da pessoa e vai se transformando? Isso acontece? Acho que toda relação nova na nossa vida, a gente passa a olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, começa por aí, né? E, às vezes, a gente acaba realmente gostando, né? De determinadas situações, seja algo que faça bem para sua vida. Tem coisas que não fazem bem, né? Mas, por exemplo, a pessoa que eu me relaciono gosta muito de academia. E aí eu passo a ir na academia, passo a encontrar alguns prazeres. Claro que o que o David mencionou, né? Sobre limites. Eu acho que isso é muito importante, né? Se, no caso, a sua esposa não suporta, não tolera andar de moto, é algo que não faz bem para ela, que ela não se sente confortável, ela não deve fazer. Se o seu amigo está gostando de jogar tênis com a namorada e com outras situações, por que não experimentar? Isso não é se moldar a outra pessoa. A gente se molda quando ultrapassar o nosso limite. Isso é muito grave. O problema é que são várias namoradas e várias personalidades. Agora, doutora... mas tem uma questão também que eu acho que é importante destacar, que é o seguinte. Eu acho que, na verdade, o casal é uma entidade à parte. Ou seja, existe a entidade do indivíduo, existe a entidade do outro indivíduo, e quando os dois se juntam e formam um casal, existe uma outra entidade, né? E essa outra entidade, ela é autônoma, né? Às vezes não dá para você julgar o casal de acordo com o indivíduo. A minha pergunta para você é o seguinte, olha lá. Qual você acha que é a relação que dá mais certo? Aquela que os dois têm interesse semelhante ou interesse complementar? Essa é uma pergunta que eu fico pensando aqui. Então, o que une as pessoas são as afinidades. Né? Assim, de verdade, inclusive, assim, a primeira resposta, assim, por que você ama essa pessoa? Por que você tá com essa pessoa? É o que eu admiro nessa pessoa. E muitas vezes a gente admira pontos e o que a gente tem em comum, que a gente se sente feliz de fazer juntos. Então, né, assim, de uma certa forma, a maneira que a gente consegue manter um relacionamento são a partir das afinidades. Então, os conflitos, o que é divergente, acaba sendo muito complicado, né? Assim, a gente não concorda, a gente admira, mas o que une a gente? Conclui, Pedro, mas diversidade e divergência é uma coisa, né? Agora, complementaridade pode ser interesse comum. Te dou um exemplo concreto. Eu gosto de cozinhar. Eu quero namorar alguém que gosta de comer. Surpresa. Perfeito. Ou seja, complementar. Né? Ou vice-versa, né? Sim. Então, por aí vai. Eu gosto, sei lá, de cinema, né? E tem gente que gosta de teatro. São complementares, mas não são divergentes uma na outra. Então, dá para você encontrar interesses dentro da complementariedade e não só do interesse comum, né? Sim. Eu tô vendo já, hein, Pepe, a sua próxima namorada, uma mulher de direita, acorda às 5 horas da manhã no domingo. Faz o M. E fala assim, vamos correr, Pepe. Namoraria Vou te apresentar ou não? uma, assim. Eu acredito. Vou dar um exemplo aqui também. Eu acho que sempre enriquece aqui a gente falar do que realmente aconteceu. Minha primeira namorada, te dou um exemplo. Tudo bem que ela era meio marrentinha e gostava mais dos holofotes em cima dela. Esse lado das imitações sempre trouxe leveza, descontração, risadas por onde eu passei desde que eu me lembro por gente. E ela, que é a minha esquisitice preferida, é o meu fator X, é o meu molho especial, todo mundo me conhece mais por isso, talvez. E ela se sentia um pouco... Ela ficava se contorcendo, e ela não aprovava isso, ela ficava intimidada por isso, ela era escrotinha com isso, desculpa o francês. Então, sinceramente, se ela renegava as minhas imitações... não dava, né? E foi nesse momento que ela teve uma reação intempestiva, no momento que eu estava lá, enfim, sendo das atenções,
que foi o momento que eu piquei a mula. Também tem que ter limite para tudo, né, doutor? Exatamente, né? Eu acredito que você seja uma pessoa introspectiva, por incrível que pareça, né? E por ser esse lado comediante, o que você coloca para fora, né? É a forma como você provavelmente lida com isso. E ela não permitir que isso apareça, né? Por mais que você seja da comunicação, extremamente comunicativo, são coisas diferentes. Tá? Ser introvertido, uma pessoa voltada mais para si e tem momento certo para ser extrovertido e a parte das suas imitações é como você consegue, né, colocar muitas vezes para fora. E o fato da sua ex-namorada, né, não aceitar este lado seu que é tão importante para você e sensível, muito provavelmente não tem que continuar com uma pessoa que não te aceita por completo. Mas no sentido eu te aceito por completo, Marinho. Eu te aceito por completo. A gente já tem um jantar hoje marcado, inclusive. Não? Bom... Esse cara aqui posso fazer uma pergunta? Duas, fica à vontade. Doutora Lala, por exemplo, interesses em comuns, né? A gente vive num mundo muito polarizado de política. Até tem um casal famoso aí, Marta Suplicy e Eduardo Suplicy, que divergiram politicamente, né? E nasceu supla disso. Então, casais com divergência política, você os vê como complementares ou, de fato, porque tem um interesse em comum a política, mas, ao mesmo tempo, posicionamentos diferentes. Você avalia que isso é funcional? Na verdade, assim, se a gente conseguir respeitar as diferenças, esse é o ponto. O respeito às diferenças. E aí, aquilo traz um crescimento, né? Traz muita... Olha, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, eu tô analisando isso intelectualmente, traz para mim um crescimento. E um interesse, pode despertar um interesse pela questão intelectual, percebe? O que é afinidade é a questão intelectual e não necessariamente a nossa visão política. Isso traz um crescimento, traz um debate, traz uma crítica. Tem um famoso caso da... É um corte aí que volta e meia a gente esbarra no YouTube da Amanda Klein falando que o marido dela... Amanda Klein, aqui da Jovem Pan, Jornal da Manhã, direto ao ponto, que ela já falou que o marido dela é bolsonarista. O caso famoso também do James Carville, que foi o principal assessor do Bill Clinton à presidência americana, o cara folclórico da política americana. A mulher dele é uma estrategista republicana, e ele é democrata. E, de alguma maneira, eles conseguem, enfim, estão aí juntos há 30 anos. Então, tem casos bem-sucedidos nessa frente. É possível. A Mato Suplicy e o Eduardo Suplicy, isso também é um partido, né? Então, o PT. Agora, mas tinha uma época que eles divergiam muito politicamente. Não, mas divergência pontual, divergência de caminho, mas não do campo, mas não ideológica. Distinto, não sei. Eu acho que a Marta, ela era bem pragmática há 20 anos. Pois é. David, já viu algum caso parecido assim? Eu tô pensando numa bobagem aqui, mas eu acho que eu não vou falar, não. É melhor Fala. É melhor não falar. Então reprime aí. Vai fala, porque com essa cara de bobão aí, cara de bobão não dá. Não, você falou que não deu certo com a ex porque ela ficava irritada que você imitava as pessoas, né? E na hora H, alguém já pediu pra você imitar alguém? Eu vou levar você pro paredão. Vou tacar minha pistola aqui. Sim, tô brincando. Sim, não, isso aí nunca teve. Eu ia fazer outra piada, mas vou fazer não. Quem tá certo tá reinando aqui hoje. É sério isso? Não vai... Não vamos abaixar. Parece muito engraçada a piada. 55 minutos. As duas meninas podem fazer, tem lugar de fala. Vocês querem fazer ou não? Entre quatro paredes vale qualquer coisa. Não, né? Sendo que os dois concordem. Esse é o ponto. Eu não imito os dois precisam. Eu não imito o Trump ou o Marco Aurélio Mello na hora H, eu prometo. Isso seria broxante. Aí eu daria razão pra ela. Aí eu daria razão pra ela me largar.